A paz do Senhor a todos. Eu vou compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 37, que diz assim: E esta palavra pareceu bem aos olhos de Faraó e aos de seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos outro homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E disse Faraó a José: Visto que Deus te tem feito saber tudo isto, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei o seu maior que tu. Disse mais a Faraó a José: Eis que eu te tenho posto sobre a minha terra do Egito. José foi o 11º filho de Jacó e foi o primeiro filho com sua esposa Raquel, que o amava muito, ele o amava muito a Raquel. E Raquel era uma mulher estéril que não podia ter filho, só que Deus ainda abençoou a Raquel, tornando-a fértil para poder ter o seu filho chamado José. José foi o primeiro filho que Jacó teve com Raquel. E Raquel era uma mulher estéril, ela não podia ter filho, só que Deus se lembrou de Raquel e abençoou, tornando-a fértil para que ela pudesse ter o seu filho, José. E José era o filho predileto de Jacó, pois além de ser o filho da velhice, ele era também o único filho que ele tinha ali com Raquel. E por ele ser o filho predileto, o seu pai lhe deu até uma túnica, o que causava também muita inveja em seus irmãos. E os irmãos de José, tendo muita inveja, isso ficou ainda mais complicado depois que José teve os seus primeiros sonhos. Que o primeiro sonho foi com que José sonhou que sua família se curvava diante dele. E isso deixou os seus irmãos ainda mais enfurecidos, ainda mais com inveja. E certo dia, seu pai Jacó mandou José ir apacentar o seu rebanho junto com seus irmãos. E os seus irmãos, tendo muita inveja, planejavam até matar ele. Só que eles não fizeram isso porque um de seus irmãos, Rubens, não a deixou. Então eles tiveram a ideia de jogar José dentro de uma cova, e logo depois que fizeram isso, passavam-se uma caravana ali de israelitas e decidiram vender José por 20 moedas de prata, e venderam José para esse povo que se passava ali naquele local. E esse povo vendeu José para Potifar, levou José para a casa de Potifar. Só que os planos de Deus são tão maravilhosos na vida de José que José, tendo ficado na casa de Potifar, ele foi se destacando. Ele foi tendo algumas atitudes com excelências ali. E isso foi se destacando a José até que ele foi promovido a supervisor da casa. E até então a mulher de Potifar tentou seduzir José, só que José era fiel, José era temente a Deus e José não caiu na tentação. Só que a mulher de Potifar não desistiu, e certo dia ela conseguiu ficar com as roupas de José em suas mãos e usou isso para acusar José. E Potifar, acreditando na acusação de sua esposa, mandou José à prisão. E José na prisão ali, Deus estava com ele mais uma vez, pois José foi se destacando no meio dos presos e foi criando uma posição ali no meio dos presos. Até então, na prisão, ele conheceu duas pessoas muito próximas a Faraó, que era o padeiro e o copeiro, e ambos tiveram sonhos na mesma noite. E José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E passando-se 2 anos do que os sonhos já tinham acontecido na prisão, o faraó também sonhou e chamou os seus magos, os seus encarregados, para que ambos pudessem
decifrar o sonho, pudessem desvendar o sonho que Faraó tinha tido naquela noite. Só que nenhum foi capaz de desvendar aquele sonho que o Faraó tinha. Até então que o copeiro se lembrou de José e falou para Faraó. E o Faraó chamou José até no palácio. E José interpretou o sonho de Faraó, dizendo que naquele momento Egito iria passar por 7 anos de muita fartura, só que também iria passar por 7 anos de muita fome, de muitas dificuldades. E então o Faraó ficou impressionado com tudo isso que José tinha falado e colocou ele como governador do Egito. E o que isso me chama a atenção, o que isso me faz entender é que dentro dos nossos problemas estão as promessas, dentro das nossas dificuldades estão os propósitos, e que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele permite a gente passar por esses problemas para que os propósitos venham se cumprir na nossa vida. Só que muitas das vezes não conseguimos enxergar isso porque os nossos olhos estão focados nos problemas, os nossos olhos estão focados nas adversidades, em tudo aquilo que está acontecendo de ruim ao nosso redor. Então a gente não consegue focar nos propósitos de Deus, a gente não consegue focar naquilo que Deus tem para a gente. E Deus não permitiu os problemas porque Ele não gosta de você. Deus não permitiu as adversidades porque Ele quer ver o seu mal, não. Deus, Ele permitiu tudo isso que aconteça na sua vida, as dificuldades, as adversidades, essas lutas, essas provas, porque Ele quer um crescimento em você. Ele está te amadurecendo, Ele está te criando raiz. Ele está te fazendo mais forte com todos esses problemas que está acontecendo na sua vida. Até porque se Ele não permitir isso, você nunca vai amadurecer. Até porque se Ele não permitir isso na sua vida, você nunca vai alcançar a vitória que Deus tem para você. Porque a vitória que Deus tem para você já está pronta. Ele só está preparando o seu coração para receber, Ele só está preparando você para receber a vitória. Então, muitas das vezes, as dificuldades que você está passando, as adversidades, as lutas que você está passando faz parte do propósito, porque Deus, Ele está te amadurecendo, Deus está te projetando, Deus está te criando raiz, porque com você, com as raízes mais fortes, nada vai te deixar cair. Então, o que eu tenho para te falar neste dia é que para você não desanimar, não fique triste com tudo isso que está acontecendo, não desanime, porque toda dificuldade que você está passando, toda luta que você está passando, toda essa adversidade, todos esses problemas, não desanime com tudo isso, porque tudo isso faz parte do propósito que Deus tem para você, tudo isso faz parte da vitória que Deus tem para você. E Deus, Ele sempre está com você no meio das dificuldades, no meio das vitórias. Então, Ele sempre está do seu lado, Ele nunca vai te deixar só. Então, creia em Deus, creia que Ele está com você aonde você estiver e seja sempre fiel a Ele, seja sempre temente a Ele, que Deus vai te abençoar. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e que Deus possa te abençoar aonde você esteja. Amém.